Abramos nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11 e estaremos lendo o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui, Senhor, está a Tua palavra. Que nesta manhã, meu Pai, nós tenhamos o alimento necessário para o nosso crescimento e santificação diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Pai, e de todos aqueles que irão usufruir daquilo que Tu queres, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a escola está iniciada, que esta parte faz parte da escola bíblica dominical. Por que eu escolhi o tema A Fé Salvadora? E eu vou trabalhar uma vertente dela. Porque está justificado pelo próprio versículo lido. Sem fé é impossível agradar a Deus Pai Todo-Poderoso. E eu trago a questão da fé com outra perspectiva, a perspectiva dos nossos reformadores. E a confissão de fé, os 5 pontos calvinistas, tipo depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, requer fé de cada um de nós para crer e praticar isso. E os solas, que está incluso também a nossa fé. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente graça, somente a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Sola fide, somente a fé. Então, por conta disto, eu trago este tema tão relevante nesta manhã, com o intuito de não esgotá-lo, simplesmente ser a primeira parte que eu trago. Observe que a confissão belga, no artigo 22, ele diz: a justificação pela fé em Cristo Jesus. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 72, o que é a fé justificadora? Pergunta 73, como a fé justifica o pecador diante de Deus? O breve catecismo de Westminster, pergunta 36, o que é fé em Cristo Jesus? Então, observem que a fé, ela é preponderante diante da palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. E esse estudo terá 2 temáticas. Provavelmente ficaremos só na primeira e teremos um outro momento, se assim Deus permitir, para trabalharmos esta parte. Nós teremos a seguinte temática: não provam e nem desaprova a fé de alguém. Este será o nosso primeiro tema. O segundo tema é provas de uma fé autêntica. Eu vou trazer aqui para os irmãos, biblicamente, o que existe no cristão quanto perspectiva de fé, mas que isto que o cristão faz, que a Bíblia vai nos mostrar, não quer dizer que a pessoa tenha fé salvadora ou não tenha fé salvadora. É algo inerente. E essas 2 perspectivas foram baseadas em um trabalho feito por John MacArthur. John MacArthur é um ministro de Deus norte-americano. Ele já editou e escreveu mais de 150 livros
ele é um professor da Bíblia, ele é um pastor cristão, ele é respaldado no calvinismo. Repetindo o nome, John Fullerton MacArthur Jr., é um ministro de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá na frente os irmãos terão a possibilidade de pesquisar sobre esse homem. E o meu objetivo pessoal quanto a essa escola bíblica dominical, eu sou muito pragmático quanto a isto. Há pouco nós vimos aqui um Moisés, na leitura feita pelo nosso presbítero Marcos, um Moisés vacilante quanto à sua capacidade de conduzir o povo de Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele não era um bom falante, ele não sabia trabalhar as palavras, mas Deus mostrou a ele que existia seu irmão, um homem que fluía bem nas suas falas. Nós também temos nossas limitações, porém, quem executa, quem determina todas as coisas que irão fluir para a igreja, que irão fluir no meu coração, no seu coração, e para as pessoas que um dia estarão vendo esta mensagem, esse estudo, é Deus Pai Todo-Poderoso. E eu sou muito grato a Deus pela presença de todos vocês aqui no templo. Eu sou grato a Deus porque um dia alguém vai ver essa mensagem e vai usufruir dela. E onde é que está meu pragmatismo nisso? Está ao dizer que vai existir pessoas, vocês viram que eu citei aqui os catecismos, vocês viram que a fé salvadora está contida dentro de tudo aquilo que os reformadores propunham, mas vai existir pessoas que aqui dentro vai sair desses bancos e vai levar sua vida e não vai nem mais se aprofundar neste assunto. Como vão existir pessoas que irão além do que vai ser exposto aqui, como vai ter pessoas que vão ver, se interessar e em determinado momento da sua caminhada vai esquecer. Isto é simplesmente a soberania de Deus Pai Todo-Poderoso. E dentre esse primeiro ponto, não provam e nem desaprovam a fé de ninguém, eu vou trabalhar alguns pontos. O microfone estará ali, para quando eu tiver uma leitura um pouco maior, vou pedir a participação dos irmãos que cheguem ali à frente e leia. Eu vou dizer nominalmente as pessoas que vão ler, porém, se não se sentir com vontade de ler, porque as pessoas às vezes têm isso, não é? Às vezes não tem a vontade de ler, porém vai por conta de algo que é socialmente aceitável. Não venha. Eu sempre coloco muito bem isso. Eu participo há quase 3 anos de uma reunião de oração durante a semana com as irmãs, e é tudo de forma assim voluntária. Quem quer estar presente vai estar porque quer. Mas é a palavra. Não faça para Deus algo que vai no seu coração e não vem uma plenitude total, não. E isto não é falta de respeito a Deus, ao contrário, é respeito a Deus Pai Todo-Poderoso. E as pessoas têm uma denotação contrária a isso. A minha perspectiva é que quando eu pedir a alguém que leia ali, essa pessoa venha de uma forma assim tão suave, tão tranquila, que agrade a Deus Pai Todo-Poderoso. E outra vertente, quando a pessoa diz, não, eu não quero ler, aquilo ali é tão bom para Deus Pai Todo-Poderoso. Você não está negando a Deus, você está dizendo a Deus que naquele momento você não está capaz para fazê-lo. Semelhantemente a Deus disse a Moisés, você não tem essa capacidade, mas seu irmão tem. Arão tem essa capacidade, e é ele que eu vou utilizar para que chegue a mensagem ao meu povo. E é assim que as coisas têm que acontecer, cada qual exercendo a sua vocação. Nunca se impunha, porque está na perspectiva do presbítero Romeu, você chegar lá e fazer uma bela de uma oração. Não faça, se o seu coração ainda não estiver
na vertical com o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando alguém diz para mim: olha, presbítero, eu não quero ler não, olha, eu me sinto tão respeitado nesse momento, porque a pessoa está dizendo para mim: olha, eu respeito tão ele que eu quero fazer com primazia para Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se sinta bem à vontade para ler e para não ler, em nome de Cristo Jesus. Não provam nem desaprovam a ninguém, a fé de ninguém. Isso que vai ser lido a partir de agora, o ponto A, que é a moralidade visível. A moralidade visível não prova e nem desaprova a fé de ninguém. E para tanto, e aí eu peço aos irmãos que estejam com sua Bíblia, porque a Bíblia vai falar nesta manhã. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 21. E para tanto, eu vou pedir um irmão que chegue à frente, que é uma passagem mais longa. Eu vou pedir a Emerson inicialmente. Emerson, por favor, venha à frente e leia em Mateus 19, versículos de 16 a 21. Não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. Moralidade visível. Por favor, pode ler. De 16 a 21, né? Isso. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Observem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Então observem que muitas pessoas também não fazem isto. Este jovem era um jovem que ele tinha o conhecimento de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele conhecia a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso e visivelmente ele era uma pessoa digna. Se ele estivesse hoje, na sociedade de hoje, ele seria uma pessoa conceituada, dono de uma riqueza ímpar. Para o momento, aqui está dizendo que ele era dono de uma porção de muitas propriedades. Então é uma pessoa respeitada. Então, quantas pessoas no seu métier, na sua vida, nos seus relacionamentos, você não encontra pessoas semelhantes a esta? Cristãs e até mesmo não cristãs, que não matam, que não roubam, que não dão falso testemunho em prol de outro e desfavorável a outro. Então são pessoas que têm uma moralidade visível, bem aceitável para a sociedade deste mundo.
Em Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortes e de toda imundícia. Então observe que o exterior, a moralidade visível, não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. Então, semelhantemente, aqui mesmo nessa assembleia que nós estamos aqui nesta manhã, eu lhe digo com toda sinceridade, todos vocês praticam isso aqui que está escrito no Velho Testamento, né? A lei moral de Deus, ela é praticada por todos vocês, isto é fato. O ponto B: conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual. Abram suas Bíblias aí, por favor, em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Abram, por favor. Que diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E aí mesmo em Romanos 2,17, versículo 17, diz assim, Romanos 2,17: se porém tu, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Então observem que, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus Pai Todo-Poderoso. Você tem lido diversos estudos sobre os reformadores? Você tem conhecimento da confissão de fé de Westminster, do seu início até o seu fim? Maravilha, salutar para o seu entendimento e conhecimento. Tem o conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, nem lhe deram graças como Deus. Ter o conhecimento simplesmente não avalia ou deixa de não avaliar a fé de alguém. Busca todos os conhecimentos, pessoas têm. Eu me lembro muito bem de um professor de história na UNEB, que ele tinha um conhecimento bíblico profundo. Ele conhecia a Bíblia, talvez até conheça hoje mais que eu, que tenho ao longo de mais de 30 anos lido essa Bíblia diariamente. Talvez esse professor, até mesmo pela capacidade intelectual que ele tenha um conhecimento profundo da palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, olha o que diz aqui em Romanos 2,17 em diante, eu vou ler até agora o 22, que diz assim o 19: que estais persuadido de que és guias dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na fé a forma da sabedoria, tendo na lei a fé da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas outros, não te ensinas a ti mesmos? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Então observe que a questão de ter o conhecimento da lei, ter o conhecimento da palavra de Deus, não exime esses escribas e fariseus de estarem pecando, de irem para a casa das viúvas com pretexto de orações longas, de um conhecimento profundo de Deus, não exime ele de serem pecadores, contumazes.
É isso que a palavra de Deus está exortando nesta manhã. Conhecimento puro e simples de Deus Pai Todo-Poderoso não provam nem desaprovam a fé de ninguém. Isto é fato. Com isto, o professor MacArthur, ele está dizendo que você não deve buscar o conhecimento de Deus? Claro que não. Uma coisa não exime a outra, isso é fato. Porém, isto simplesmente isto, como aquele jovem que praticava todas essas coisas, e por certo aquele jovem, por ter um poder aquisitivo alto, ele dava esmola, ele fazia caridade. Quem sabe naquele tempo, nesse tempo em que está se iniciando já o pré-inverno, ele não levava cobertores para aquelas pessoas que estavam desprotegidas na rua. Fazia tudo isso, não matava, não furtava, né? Honrava pai e mãe, com certeza era um filho bem assíduo quanto às necessidades dos seus pais, mas isto não provam e nem desaprova a fé de ninguém. Vamos partir agora para o ponto C: envolvimento religioso. E eu gostaria de pedir à minha querida irmã Magnólia que se aproximasse, se assim desejar, aqui do microfone. Abra sua Bíblia em Mateus 25, e a irmã vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 10. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tendo o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Muito obrigado. Quantas pessoas têm envolvimento religioso? Participam das atividades na igreja, cada uma de formas diferenciadas. Participar das atividades religiosas, participar de um grupo presbiteriano, participar das sociedades internas, participar simplesmente, fazer parte de um grupo religioso simplesmente, não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. E aqui mostra já o destino de cada uma. As 10 participavam, cada uma de suas formas. E quem é que está de lá de cima observando a participação de cada um de nós, quanto pessoas individuais? Deus Pai Todo-Poderoso. E em determinado momento iremos nos deparar com a bifurcação, uma por um lado, outras por outros. É isso que vai acontecer. Mas se assim Deus permitir, teremos pregadores de excelência, pessoas que não vão nem dormir direito, porque vai querer pregar para o seu familiar,
que está de forma torpe, vivendo uma vida pecaminosa, e você quer resgatar essa pessoa, e a palavra de Deus ela é clara. Aqui mostra um meio a meio, 50%, 50%, 5 para um lado, 5 para o outro. Então, onde nós estaremos? Né? Compromisso com uma fé religiosa não vai nos levar a Deus Pai Todo-Poderoso, simplesmente isso. Para chegar a Deus Pai Todo-Poderoso é preciso nós estarmos em comunhão, na igreja, fato. Porém, no meio do povo de Deus, e aqui tem se trabalhado, né, o pastor Camon tem trabalhado a questão da igreja visível e da igreja invisível. E quem faz parte da igreja invisível, tudo isso que já está posto até aqui, até o momento, até a parte C, envolvimento religioso, moralidade visível, conhecimento intelectual, envolvimento religioso, esses 3 faz parte da igreja visível. Porém, e aí eu passei essa analogia com o estudo que nós estamos tendo agora, porém, isto não significa que essa mesma pessoa que tem essas práticas estejam na igreja invisível. Deu para entender a relação de uma coisa com outra? Pois é isso aí, é semelhante aqui. Não provam, seria a igreja visível, nem desaprovam, seria a igreja invisível, a fé de ninguém. Ou seja, uma coisa é certa, e Mateus, que trabalha na área das exatas, sabe que existe o ponto de interseção. O que seria esse ponto de interseção? É que existem coisas comuns entre a igreja visível e a igreja invisível. Vai existir pontos comuns, como existiam pontos comuns, tanto é que eles estavam juntas entre essas 10 virgens. Só que em determinado momento vai haver a separação. Isso é fato, isso é real. Juntas as 10, em determinado momento, estarão separadas. Mesmo juntas, e nós não podemos distinguir, só o Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso o pode fazê-lo, estará igual o joio e o trigo, no meio da seara de Deus Pai, no meio do povo de Deus Pai Todo-Poderoso. E em determinados momentos vai haver a peneira e vai haver a separação. Isso é fato. Mas vão haver pregadores de excelência que vai tentar resgatar esse povo. Não vai não. Não vai não. Deus já determinou seus escolhidos. Cabe a nós, quanto cristãos, orarmos para que Deus tenha misericórdia. Cabe a nós, quanto cristãos, estarmos envolvidos dentro desta fé salvadora e tentar chamar aqueles próximos, tentar chamar aqueles que fazem parte da sociedade ao qual nós frequentamos. E nós não devemos jamais deixar de batalhar por isso, porque nós sabemos que vai ser semelhante a essas 10 virgens, né? Onde 5 vai para um lado e 5 irão para outro lado. Ponto D, ministério ativo. Então nós já vimos moralidade visível, conhecimento intelectual, envolvimento religioso, e agora ministério ativo. Mateus, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, Mateus capítulo 7. Eu vou pedir a Mateus, nosso querido Mateus, abre em Mateus 7 e leia para nós do 21 ao 24. Mateus capítulo 7, do 21 ao 24. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muito obrigado. Observem aqui: não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então observe que ministério ativo, que pessoa aqui aos nossos olhos humanos ativa na obra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Hoje, né, quantos lendo a palavra de Deus, eu não quero nem fugir aquelas profetadas que muitos dão aí, mas dentro da palavra de Deus, porque nós cristãos, somos profetas por excelência. Quando nós dizemos aqui, Cristo vai voltar, Cristo está próximo, prepare-se, ame o seu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é profetizar. Isto é retirar aquilo que já está aqui, dentro da palavra de Deus. Eu não estou criando algo novo, não. Eu estou transmitindo a boa nova. Então, essas pessoas faziam isto. Essas pessoas expeliam demônios. Essas pessoas faziam milagres. Pessoas aleijadas como eu, essas pessoas curavam. Então, hoje, quando você ouvir um testemunho de alguém que se sentiu curado por um tumor maligno, não se espante, não. É pertinente que isso possa ter ocorrido, sim. Alguém que teve um efizema pulmonar e orou a Deus e clamou a Deus, ou alguém foi lá e orou por ele e essa pessoa se curou, é plausível, porque está escrito na palavra de Deus que pessoas, mesmo não comprometidas tanto com ele, dentro da sua igreja, dentro de determinados lugares, e que chegou lá, colocou a mão sobre a cabeça daquela pessoa enferma e houve a cura, não duvide disto não, porque a palavra de Deus assim o diz. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vai haver. Porém, essa pessoa, eu não digo nem que recebeu o benefício do milagre, não estou falando dela, eu estou falando daquela que se utilizou do nome de Deus e não estava fiel a Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, não cabe a ninguém dizer que aquela pessoa não está, ele está no meio do joio e do trigo, e vai estar no nosso meio também. É pertinente. Pessoas que hoje vocês estão vendo aí que a cada IBGE, a cada censo que se realiza, há um crescimento muito grande dos evangélicos. Isso é fato, isto é matemática. Pessoas no nosso meio estão crescendo, o bolo está inchando, mas todos estarão lá? Claro que não, está aqui escrito. E nesse meio pessoas estão profetizando, pessoas estão expelindo demônios, pessoas estão curando, mas o final é: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe quem penetra no seu âmago, no seu coração, na sua mente? É Deus Pai Todo-Poderoso. Se Jojó chegar para mim e dizer assim: olha, presbítero Romeu, eu sou um salvo. Olha, presbítero Romeu, eu fui ali na casa de um irmão, eu coloquei a mão na cabeça do irmão e o irmão, olha, ficou curado na hora. Sim, eu vou dizer a ele que ele não é um salvo? Só quem pode dizer isso é Cristo Jesus. Essas coisas externas, essas coisas visíveis, não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. Isso é fato. E essa pessoa aqui
era uma pessoa que exercia um ministério ativo, e nós falamos tanto nisso. Não fique inerte, não cruze os braços, vá para a igreja, participe dos eventos da igreja, esteja junto conosco para batalhar pela obra de Deus Pai Todo-Poderoso. É mister que nós, e principalmente nós, quanto oficiais da igreja, devemos exortar os irmãos a estarem ativos mesmo. Mas essa atividade não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. Partimos para o ponto convicção de pecados. Aí eu quero ler Atos, quem quiser abrir, por favor, abram suas Bíblias. Atos 24, eu vou ler o versículo 25. Atos 24, 25. E eu esqueci de falar aos irmãos que, a qualquer momento, se alguém sentir que deve falar algo, colocar algo, esteja bem à vontade. Eu sou daquele tipo que falo até amanhã de manhã, né? Então, levante sua mão, eu concluo meu raciocínio e o irmão fala na hora, né? Mas se for para me deixar, eu vou amanhã de manhã aqui numa vigília o tempo inteiro. Convicção de pecado, Atos 24, 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Olha aí, e é esse momento assim que eu gosto de dar uma parada para o irmão. Convicção de pecados. Eu fiz a leitura, o irmão deve ter lido paralelo a mim aí. Sim, e aí, presbítero? O que é que o senhor tem aí em relação a pecado? Aí eu vou dizer. Aqui, os apóstolos estavam tentando persuadir Félix, né? Estavam mostrando as boas novas em Cristo Jesus, e que sem o perdão de Cristo dos nossos pecados, nós não teríamos vida eterna. E aí o que é que acontece com Félix? Ele aqui, ó, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ou seja, quando Cristo voltar, que vai julgar todo o seu povo, ficou Félix amedrontado. Ou seja, ele recebeu impacto, ele se viu como ele era, pecador, miserável, e ele se amedrontou diante daquela mensagem colocada pelo apóstolo. Mas isso só, convicção de que é um pecador. E observe que ele aqui postergou, no próprio texto, ele posterga, e disse: por agora, olhe, por agora, podes retirar-te. A coisa foi tão amedrontadora, ele quando se viu impactado por aquela mensagem, a mensagem de justiça de Deus, do domínio próprio, que talvez ele não tivesse, como nós, na nossa vida, nos deparamos conosco mesmo e não temos domínio. Às vezes nós nos excedemos, talvez até nem de forma exterior, mas no seu interior, quando alguém fala alguma coisa e que lhe constrange, você recebe aquele impacto, você não se domina, às vezes, e o domínio próprio é algo que o cristão, nós devemos almejar. E o domínio próprio, muitas vezes, Emerson não vai enxergar em mim. Às vezes alguém vai fazer algo e eu estarei com meu semblante impávido, sem transparecer nada, mas por dentro fervendo, e Deus vê. Então Félix talvez não tivesse esse domínio próprio tão requerido pelos apóstolos, e do juízo vindouro. Talvez isso aí já é algo meu, é o que tenha mais amedrontado ele ao se deparar de quem era ele, quem era Félix, o que ele estava vivendo, o que ele estava fazendo, né? E viria o juízo vindouro. Então ele teve conhecimento dos seus pecados, e é uma primazia nossa termos conhecimento de quem nós somos, a incapacidade que nós temos de sermos
santos por nós mesmos. Isso é fato. Isso tem que ser real em nossas vidas. E aí entra, será que isso é real em muitas vidas de cristãos? Ou muitos cristãos acham que pagando impostos, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, fazendo caridade, é simplesmente isso que vai levar a Deus, que vai lhe dar um grau de santificação? Isso por isso mesmo? Não é. Não é. Quando nós tomamos conhecimento da nossa incapacidade quanto aos nossos pecados, quando nós internalizamos isto e chegamos para Deus: ó Senhor, eu não posso, só Tu podes. Essa convicção interior é isto que vai legitimar a fé salvadora, porque convicção de pecado simplesmente não provam nem desaprovam a fé de ninguém. F, certeza. E aí eu quero que os irmãos, né, se assim tiver oportunidade, ou sim, meu amado. Aqui no final dessa leitura, parece que ele, quando seguiram o apoio dos judeus. O irmão está se referindo a Atos 24, não é isso? Aqui no 27, eu peguei já a passagem Do 27? 27. O senhor não gostaria de chegar ali na frente? Não gostaria de chegar ali na frente e ler para nós ouvirmos? E o senhor fazer a colocação? Faz favor. Leia para nós e coloque seu ponto de vista. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucesso, pois forte e querendo Félix a seguir o apoio dos judeus, manteve Paulo em cárcere. Qual é o versículo, por favor? É o 27. É o 24. 27. 27. Olha o aí. senhor leu. 24 e 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix perguntar, assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Sim, irmão, faça seu comentário que eu vou dar o veredito. Eu quero dizer porque Paulo passava pelos momentos difíceis de julgo, e Félix foi um que julgou ele lá que ele estava sendo olhado, condenado da prisão até de morte, como eles queriam tirar a vida de Paulo. Eu quero dizer que Félix, aqui, para ele se engrandecer perante o povo, que sabia que Paulo era um homem de Deus, era um homem que trabalhava na palavra de Deus e vinha trabalhando e passando por momentos difíceis, até com Ananias, que mandou, foi Ananias, que mandou bater Ananias, na boca dele. Ele passou por muitos, que nós fosse voltar ia ler muita coisa. Então, ele, para se engrandecer perante o povo dele, continuou castigando Paulo lá na prisão, que o povo sempre gostava das coisas ruins mesmo, gostava do mal, de ver morte, de ver sangue, de ver perversidade. Era isso. Como o seu trabalho aí, que o senhor está fazendo, está mostrando o lado espiritual da gente, o que é que a gente deve ser para Deus, não um Félix da vida. É isso que eu quero chegar. Eu gostaria de agradecer a participação do irmão, muito bom. E aí eu volto ao tema, o ponto é convicção de pecado. Félix tinha convicção de pecado? Claro que ele tinha, ele ficou amedrontado. E aí, o nosso amado diácono, ele vem aqui nos mostrando que as coisas do mundo
né, os compromissos que ele tinha com o mundo foi maior, e ele não aqueceu o pecado, ele não se entregou a Cristo Jesus, ao contrário, como o irmão bem colocou, ele, mesmo ciente do juízo vindouro, né, do medo que ele teve naquele momento, ele ficou amedrontado, ele ainda continuou vivendo a sua vida, dando satisfação para a sociedade, né, querendo se engrandecer, como o irmão bem colocou, e não se regenerou. Essa é a verdade de muitas pessoas nesse mundo, que têm também conhecimento da sua pecaminosidade, mas não se entregam, estão arraigadas neste mundo, nos prazeres do mundo, no poder, no status que tem, né, em busca de glória dos homens. Era o que Félix tinha, e ele ficou naquela vida dele. Então, e observe que quem levou a palavra para ele é um apóstolo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, existem pessoas mais capacitadas para levar a palavra de Deus, e tanto é que a palavra de Deus foi eficaz para Félix, que ele se amedrontou. Ele teve conhecimento, ele teve convicção de pecado, porém não se entregou, como o irmão bem colocou. Certo. Nós estamos vendo hoje, acontecendo no nosso mundo, aquele presidente da Rússia, se ele baixar a guarda, ele perde o poder dele com a Rússia. Mas como ele não quer baixar a guarda, ele continua na perversidade, na maldade, tirando a vida de crianças, de idosos, de todo mundo, ele não tem Cristo no coração dele. Eu vou ficar só com o comentário do irmão, que isso aí é uma escola bíblica, e mais uma e mais uma. É muita coisa para ser conversado sobre isso. Mas muito obrigado pela contribuição, meu amado irmão. Amém, amém. A letra F, certeza. A certeza, e aí eu recomendo que os irmãos leiam Mateus 23 em casa. Eu só vou tirar alguns versículos aqui. Eu vou tirar, por exemplo, o versículo 23. Ai de vós, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então leia todo o versículo, que vocês vão ver que esses escribas e fariseus, ele tinha certeza do que cria. Tanto é que dava seu dízimo, né, do hortelã, do endro, do cominho, porém ele negligenciava a outra. Queridos irmãos, existe um termo chamado polivalente, né? Eu tenho certa resistência, uma certa restrição em relação a um polivalente. Eu acho que alguém deve ser exímio em algo, próprio de algo. Um polivalente, e aí eu vou até fazer uma analogia com algo que eu acompanho muito, que é o futebol. Eu vi muitos jogadores jogarem em todas as posições, e esse que joga em todas as posições nunca almejou uma carreira de grande sucesso. Mas aquele que é simplesmente um centroavante, é simplesmente um zagueiro, é simplesmente um meio-campista, ele se sobressai. Então, um polivalente, né, que quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, achando que vai fazer de forma exímia, não vai. Por isso é que Deus, na sua infinita sabedoria, deu as vocações, uns para mestre, outros para profecia, e assim Deus determinou a vocação de cada um individualmente. Pessoas que são muito boas na cozinha, outras pessoas não são. Enfim, cada um de nós temos que estar aptos, né, a servir. Agora, você tem que ter a sua vocação individual. Aqui mesmo, observe que
as pessoas negligenciavam as coisas, né? Eu estou falando assim, que nós devemos ter uma visão ampla do reino de Deus Pai Todo-Poderoso e tentar, dentro desse reino, ser um membro. Porque Deus faz a analogia de que o reino de Deus é semelhante ao corpo, com cada um com suas especificidades, o dedo para uma coisa, o cabelo para outra, o braço, ou seja, cada um deles são importantíssimos. Tome uma topada no seu dedo midinho, que dor, chega a doer na alma, dedo midinho. Mas tem pessoas que acham que tem que estar só com o cabelo nos trinques. Essa é a questão. Então, aqui, nós temos que ter cuidado, nós temos, quanto igreja, cuidado com o corpo na sua totalidade. É o que está sendo explicado aqui nessa passagem, porque a justiça, a misericórdia e a fé deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, essas coisas visíveis, né? Porque tem pessoas que, né, e naquele tempo, as pessoas, né, até oravam nas praças, olha para lá, olha que pessoa devota, olha que crente, que exemplo de crente, era assim. As pessoas queriam aparecer, sepulcros caiados, não é? E aí esqueciam da misericórdia, esqueciam que quando o presbítero Romeu pecar, não é para jogar pedra no presbítero Romeu, é para pegar pela mão e tentar suspender e ajudar o presbítero Romeu. Essa é a misericórdia, né? E aí ele diz a justiça. Então, quantas pessoas, né? E aí nós estamos aí, eu aproveito até um parêntese para lembrar, né, a questão do ano eleitoral. Ah, mas eu vou votar em fulano porque fulano conseguiu um emprego para minha filha. Bem, fulano é nefasto para a sociedade. Ah, mas conseguiu um empregozinho ali para minha filha. Me botou ali num órgão público lá, naquela salinha escura lá, todo mês o contra-cheque cai. Eu vou votar em fulano porque por isso. Isso é justiça? Fulano vai ser um dos culpados porque você vai tentar entrar. Eu estou falando aqui de Alagoinhas, Bahia, aqui o Dantas Bião, vai tentar entrar no Dantas Bião e não vai ter médico para atender, porque aquele que deu emprego para ela proibiu uma verba de chegar para o Dantas Bião. Então, que justiça é essa? Né? A justiça sua, do seu umbigo? Ou você procurou o perfil daquela pessoa que vai dar um voto e que vai nos direcionar e que vai fazer, né, a justiça social que tantos clamam aí? Que justiça social é essa? Que quando você vai no CAPES, os médicos ainda não receberam nem o seu salário? Essa é a questão. E aqui, esses que têm a certeza da salvação em Deus Pai Todo-Poderoso, escribas e fariseus, que se preocupam simplesmente de... É bom que você dê exemplo e vir no gasóleo lá se depositar aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, fez você prosperar, e você vem, traz o dízimo aqui no gasóleo lá, é bom? Claro que é. Você dá o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe agracia, é bom, mas não pode esquecer a misericórdia de Deus, não pode esquecer a justiça de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui Cristo ainda diz, porém fazer estas coisas: misericórdia, justiça e fé. Olha aqui a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, crer que Ele pode todas as coisas, sem omitir as outras. É isso que Deus está recomendando aqui, é isso que Cristo está recomendando aqui: dízimo, participar das atividades da igreja, estar rente com as sociedades da igreja, está ali, segura com o pastor Camon. Porém, na sua vida, você tem que ter misericórdia, você tem que exercer sua fé, você tem que exercer a justiça de Deus Pai Todo-Poderoso. Sem isto, essa convicção não prova nem desaprova a fé de ninguém. Ponto G e último desse primeiro ponto: tempo de decisão. E aí eu vou pedir a alguém que faça o favor
Dê uma chegada aqui no microfone e vamos ver quem. Essa menina bonita. É Gisele, né? Eu acertei o nome, viu? Graças a Deus. Já estou melhorando, viu, Denis? Você já está me ajudando na minha mente. Tempo de decisão. Ela vai ler em Lucas, capítulo 8, os versículos 13 e 14. Lucas, capítulo 8, 13 e 14. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Obrigado, filha. Tempo de decisão. Isso não quer dizer nada. E aí eu me lembro, né, bem, e aqui eu faço duas analogias. O tempo em que você vive com sua alma, seu espírito totalmente voltado para Cristo Jesus, isso pode durar anos, e é um privilégio. É um privilégio. Tem pessoas que acham que não, né, que quer gozar a vida agora, enquanto tem vigor, né? E que vai deixar para mais tarde aceitar a Cristo, como se aceitar a Cristo naquele momento, essa pessoa estaria sendo privada de coisas boas. Ao contrário. Então esse tempo de decisão, né, porque aqui esses dois exemplos é aquela pessoa que ouve e que gosta, e aqui eu dou até um exemplo particular de manhinha. Eu falo para a manhã de Jesus Cristo, para ela, e ela diz: vai chegar um tempo, né, aguarde. Essa questão de tempo, de decisão, né, tem pessoas que dizem: mas eu já nasci no Evangelho. E aí? Né? Até esse momento, eu volto para meu exemplo mesmo, para minha tristeza ainda nesse momento, né? Meu filho nasceu no Evangelho e não está aqui. E daí? Eu aguardo em Deus e oro para que Deus tenha misericórdia e ele volte para o aprisco, não é? Mas o tempo, aquele tempo em que você recebeu a palavra, foi impactado, isso não prova nem desaprova a fé de ninguém. E aí eu volto, né, para aquilo que é pontual, que Camon ele tem deixado isso bem claro, e é uma verdade, né, que a aceitação daquele ladrão na cruz, naquele momento, já nos estertores da sua vida, valeu a vida eterna, não é? Então essa coisa de você eu tenho 20 anos no Evangelho, não prova nem desaprova a fé de ninguém. Agora, ainda temos um bom tempo, um tempinho aqui, vamos iniciar sim. O que prova a fé autêntica? Eu disse que essas coisas citadas, e eu vou repeti-las: moralidade visível, conhecimento intelectual, envolvimento religioso, ministério ativo, convicção de pecado, a certeza da salvação, tempo de decisão. Essas coisas não provam e nem desaprovam a fé de ninguém. Agora nós vamos ver o que verdadeiramente autentica uma fé verdadeira. Vamos adentrar o ponto A: amor a Deus. É o primeiro ponto do que legitima a fé verdadeira, a fé em um Deus que pode todas as coisas. É isso que nós iremos ver a partir de agora. E para tanto, eu peço aos irmãos que abram no Salmo 42, 1. Salmo 42, 1. Que diz assim:
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Isto sim, prova uma fé verdadeira. Se no âmago da pessoa, a pessoa suspira por Deus Pai Todo-Poderoso, esta sim é uma fé salvadora. Olha o que diz Lucas 10, 27. Eu vou demorar um pouco para que vocês abram e vejam aí. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Pode ir bem devagar. Que diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Provas de uma fé autêntica. É isto aí. Você se sente assim? A sua fé é autêntica. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, você ama a Deus Pai Todo-Poderoso, e de todo o teu entendimento. Então observe que não é uma fé cega, não é uma fé irracional, não. Você entende, você compreende, porque se assim não fora, como é que Cristo ia dizer que ele veio para os simples, para aquele que às vezes não saiu do ensino primário, não saiu do Fundamental 1, isso é a verdade, porque basta uma pessoa entender aquilo que é básico, é essencial em Cristo Jesus, para ter a sua fé salvadora. Isso é fato, meus irmãos. E em Romanos 8,7 também diz, Romanos 8,7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, livrar-se do apego carnal, livrar-se de todas essas coisas do mundo, isso é louvar a Deus Pai Todo-Poderoso. Isto é provas de uma fé autêntica. Se desapegar de todas essas coisas, isso sim é uma fé autêntica. Segundo ponto, ponto B, arrependimento do pecado. Arrependimento do pecado. Aí olha o que nos diz Salmo 32,5. Salmo 32,5. Confessar-te-ei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessou a Deus? Você se viu no espelho confessando os seus pecados, aqueles mais horrendos? Isso é prova de uma fé autêntica. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessou a Deus, deixou no pecado, aqueles repetidos, aqueles do velho homem, provas de uma fé autêntica. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você tem essa convicção? Ou não? Ou se acha um bonzinho? Ou se acha que você tratando bem as pessoas que estão ao seu lado, você sendo generoso, vai encobrir a sua multidão de pecados? Ou você tem ciência deles? Porque aqui ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não matar, não roubar, não cobiçar,
não ter avareza, é espiritual, é de Deus, Pai Todo-Poderoso. Tem pessoas que pensam que, por estarmos na graça, exime as leis. Não, ao contrário, excede. Eu tenho sempre isto na minha mente: a lei é todo um copo cheio, e a graça é aquela água que cai e extravasa. Ou seja, a graça está além da lei, é a lei e mais. Porque eu sempre me lembro o que Cristo nos diz, né? É que para você pecar quanto à prostituição, basta você imaginar na sua mente e no seu coração. Você já se prostituiu. Então observe que quem não pensa, não comete pecado. Ou vocês acham que quando uma esposa trai o marido e o marido trai a esposa, foi uma atitude imediata? Claro que não. Aquilo ali já germinou, aquilo ali já passou por processos que vai crescendo, crescendo, até chegar ao ponto de trair. É isso que Cristo faz. Cristo, ele previne o pecado, ele excede. Então, se você não pensa, você não peca, você não executa o fato. Então, ter conhecimento das nossas mazelas, dos nossos pecados, vai nos levar ao arrependimento do pecado. Sem arrependimento, não tem como nós chegarmos a Deus Pai Todo-Poderoso. O arrependimento são provas de uma fé autêntica. Sem arrependimento não há como chegar a Deus Pai Todo-Poderoso. E 2 Coríntios 7, deixa eu concluir só 2 Coríntios 7, aí o irmão fala. 2 Coríntios 7, 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, aquela coisa aquele remorso que Judas sentiu quando traiu Cristo Jesus, de nada vale. Agora, aquela tristeza profunda que vem da alma, que vem de Deus, ela vai fazer efeito em você, né? Então, quando você às vezes fala algo para sua esposa, uma voz alta, mais alterada do que o normal, e você sente aquele vazio, ore a Deus, agradeça a Deus até por ela, porque por aquela tristeza que você sente, aquele vazio que você sente no seu coração, porque é Deus dando arrependimento, para que você chegue para ela. Eu estou falando a esposa, mas pode ser um amigo, pode ser um irmão da igreja, que às vezes em um momento inadequado, falou algo que lhe constrangeu, e você vai levar isso para casa, ou vai chegar nos olhos do irmão Raimundo e dizer: ô irmão, me perdoe, eu estou sentindo aqui uma tristeza tão grande, uma tristeza profunda. Não é aquela tristeza que você vai ali, sente triste e pega uma cerveja, sente no bar e chama o outro que você ofendeu para beber junto. Essa tristeza leva à morte. Mas aquela tristeza de alma, que Deus lhe dá no coração, aquele vazio que você vai chegar para irmão Isaac e dizer: me perdoe, meu querido, porque eu falhei, eu falei algo que não devia, e nós somos assim, não é? Então essa tristeza que leva a arrependimento é a tristeza de uma prova de uma fé autêntica. Meu amado irmão Raimundo, Como o senhor falou aí da maneira de agir, nós temos uma maneira, uma parte que até vida cefada, né? É o ciúme. O ciúme de cada pessoa, o ciúme disso, o ciúme daquilo, o ciúme daquilo. É a pessoa que vem já com juízo, já germinando, como o senhor falou, já vem germinando e aquilo explode e acaba se cefando vida, pessoas sendo desfeitas, perdendo boas amizades. eu acredito, viu, irmão Raimundo, que o ciúme, ele é uma doença, na verdade, não é? Tem aquelas pessoas que têm, e sempre as doenças sempre têm uma escala, né? Aquela doença que é mais severa, menos severa, aquelas leves, né?
Eu digo assim porque foi um assunto que sempre me interessou, né? E aí eu digo por que me interessou. Porque há 32 anos atrás, né, quando eu conheci minha esposa, eu já era assim, feio. Era um jovem feio, aleijado, né? E minha esposa, ela ainda é hoje, bem nos passados anos, uma mulher muito bonita. E na época, né, ela era linda, assim, na sua mocidade, uma mulher muito bonita. E tanto é que era cobiçada por outro, né? E eu sempre tratei isso com muita, assim, tranquilidade. Porque eu orava a Deus, se Deus prover ela ser minha esposa, ela vai ser. E aí eu tive Erlaine, Gisele, né, Emerson, esse pessoal mais novo, né, que pode acometer-se, né, por nosso Mateus, né, acometer de um sentimento porque uma coisa é certa, eu sou cristão, não vou ter. Tem, por que não? É algo, faz parte, aqui já foi lido, faz parte da carne, né? É um sentimento que vem, e essa coisa de tentar dizer que não sente, é o pior remédio que tem. Você sente e tem que ser tratado, entendeu? E eu mesmo colocava muito isso na minha mente, né? Quando eu mesmo, Denis sai para qualquer lugar que ela queira, tranquilo, eu sempre tendo aquela coisa, se ela me escolheu, se ela me quis, amém. Essa é a questão. Porque ela poderia ter escolhido outro, ela teve a oportunidade, mas ela não quis, por N motivos. Então, a questão do ciúme, ele acomete, e o irmão está corretíssimo. É algo danoso à vida espiritual de um cristão. Às vezes é ciúme até de uma amizade. Eu não estou falando nem simplesmente da relação de marido e mulher, não. É amizade. Às vezes você tem amizade com outro olha de lá, um irmão que você é mais próximo, né? Diz, olha, não, para lá, olha. Vige, a igreja é tão mais próxima do meu amado presbítero Marcos, e eu ficar constrangido com aquilo, um ciúme por conta disso. Ao contrário, quanto mais abraçar o meu presbítero, melhor. Essa é a questão, né? Eu vivi esse tipo de coisa na própria família, porque muitas mães dizem que não tem sentimentos diferentes. Tem. Mãe tinha uma preferência por irmão, e tem, até hoje. Mas quanto mais mãe prefere meu irmão, eu gosto, porque a mãe está amando alguém que é um pouco mais problemático. Que bom que mãe faz isso, né? Então, essa coisa de você saber administrar essa questão do ciúme é muito bom, e foi muito bem trazido pelo irmão Raimundo, que é algo que pode afetar sim, né, aos nossos irmãos e a qualquer um que está nesse mundo, né? Ter ciúme de uma amizade de uma irmã com outra, ter ciúme no próprio relacionamento, e tem levado isso a pessoas sofrerem, não é? Porém, o arrependimento, né? Bom, eu sou ciumento, ó Senhor, perdoa, retira de mim esse sentimento. Aí Deus dá e tira, e à medida que você for levando esse relacionamento, seja de amiga para amiga, de esposo para esposa, seja em relação a um companheiro de trabalho, algo assim nesse sentido, você vai minimizando, e Deus dá o controle próprio, né, o domínio próprio, que é algo bíblico. Você vai dominar aquele sentimento, porque às vezes, né, nós queremos até tirar, viu, irmão Raimundo, mas Cristo vai chegar como chegou para o apóstolo Paulo, dizendo que a minha graça me basta. E às vezes tem pessoas que vão conviver com esse sentimento ao longo de sua vida. E Deus não vai tirar. Agora você vai ter que se dominar, não é? Você vai ter que se controlar, não é? Porque você vai ficar pensando, minha esposa é tão bonita, não quero nem que deixar sair só. Vai sofrer a vida inteira. Pedir a Deus misericórdia, para que Deus dê arrependimento desse sentimento que nós temos, que às vezes, né, é próprio da carne, né, mas que Deus pode dar arrependimento sim. E aí vemos também a questão do arrependimento, não é? Eu queria trazer aqui que os irmãos abram para mim, 1 João 1, eu quero alguém que leia, 1 João capítulo 1,
vai ler do capítulo 8 ao 10, vamos botar alguém que não leu ainda aqui na frente, venha, o Maxwell, por favor, leia para nós, 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Obrigado, meu amado. E vamos ficar nesse ponto. Ponto B, arrependimento do pecado. Então, ao confessar o pecado, ao reconhecer que somos pecadores, é algo salutar para Deus Pai Todo-Poderoso. É difícil? É difícil você chegar para a pessoa e pedir perdão, pedir desculpa? O ser humano, ele se constrange de chegar para o outro e pedir perdão, pedir desculpa por algo que falhou. É algo, eu estou dizendo isso porque eu já passei por essa dificuldade. Eu estava dando aula uma certa feita e um professor invadiu minha sala de aula, era uma sexta-feira, estava numa turma de contabilidade, e ele invadiu minha sala de aula. E disse, gente, vamos acabar, vamos para o bar, vamos beber, sextou, como o povo fala aí, né? E aí eu disse, professor, por favor, se retire da minha sala, que eu ainda estou concluindo o assunto aqui na sala de aula. Naquele momento ele não me disse nada, e saiu. Só que quando eu cheguei na sala dos professores, ele queria me dar murro, queria me pegar. Aí foi que houve, né, aquele pessoal que segurou ele, e mesmo assim ele me disse, olha, eu vou lhe pegar lá fora, eu vou lhe aguardar a sua última aula. Ele já ia embora, mas por conta daquilo ele disse que ia me pegar. Mas só que uma pessoa, né, se dispôs a me trazer em casa de carro, um aluno, e eu nem vi se ele me esperou ou não me esperou. Eu só sei que passou um certo período, e ele, onde eu estava, ele não encostava, né? E passamos um bom período assim, passamos, se não me engano, 1 ou 2 anos assim. O nome dele era o professor Messias. Aí, aquilo começou a me incomodar. Mas eu disse, eu preciso pedir desculpas e pedir perdão a Messias. Porque começou a me incomodar aquilo ali. 2 professores inimigos um do outro. Aí eu disse, aí num dia que coincidia ele estar dando aula e aí eu disse, é hoje que eu vou pedir a Messias. Passei para dar aula, vi que ele estava lá, na sala do professor. Aí passei uma atividade, eu disse, é agora que eu vou lá. Aí fui para a sala dos professores. Quando eu cheguei próximo da porta, algum no meu juízo, rapaz, era você que tinha razão, você estava dando sua aula, ele que invadiu. Não fui naquele dia. Aí, eu só sei que eu tentei, mais de 4 vezes, pedir desculpa, pedir perdão a ele e não consegui. Na quinta, a honra e glória de Deus, eu consegui. Aí cheguei para ele, olha, você me perdoe, nós somos professores, nós não podemos estar assim. Aí ele, não, meu, tudo bem, está jóia, está bom. Nunca fomos, assim, amigos íntimos, como não éramos antes também. Porém, a partir daquele momento, houve uma relação cordial entre um professor e outro, e levamos. Aí, passado mais ou menos 1 ano, aí ele me convidou para a casa dele, que era aniversário dele, e ele disse, meu, como você é cristão, vá lá tomar um refrigerante comigo. Ele morava ali do lado do fórum, aí fui tomar um refrigerante com ele. Tomei um refrigerante, né, desejei a ele assim, anos de vida com saúde e paz, e aí aconteceu que 6 meses depois ele descobriu que estava com câncer. Não levou nem 1 ano, ele veio a falecer. Então,
eu fico assim grato a Deus, porque não trago assim nenhum tipo de remorso de não ter tido a oportunidade de pedir perdão a Ele. Aí as pessoas podem questionar assim, mas quem que foi o errado? Não importa, não importa. O arrependimento, nós não podemos ter, assim, enquanto cristãos, nenhum tipo de relacionamento que existe algum impasse, algo constrangedor. Não, nós temos que ir lá tentar. Aí eu volto a repetir, é fácil? Não. Primeiro é o que está posto aqui e que Maxwell leu: confessar a Deus os nossos pecados. Isso aí é crucial. Aquela intimidade no quarto, naquelas orações individuais, porque quando alguém vem aqui e ora pedindo a Deus, clamando pelos nossos pecados no momento de contrição, ali individualmente você também está se colocando diante de Deus. Aquela pessoa está nos representando de uma forma comunitária, numa assembleia. Porém, individualmente, nós estamos ali: Senhor, perdoa isso que eu fiz. Então, confessar diante de Deus os pecados é primordial. E isso evidencia uma fé autêntica. Isso aí só quem pode mensurar no seu coração, no meu coração, é Deus Pai Todo-Poderoso. Como eu disse, temos alguns pontos ainda a tratar. Esse estudo vai ficar ali, dentro da Bíblia. Então, uma outra oportunidade, se assim Deus permitir, né? E Camon precisar se ausentar, e ele quiser que eu faça, eu estarei voltando a esse assunto, fazendo um breve resumo do que nós vimos até aqui e concluindo esse estudo, que é um estudo assim tremendo, né, diante de Deus Pai Todo-Poderoso, porque a fé salvadora em cada um de nós nos traz uma vida em paz, tranquila, né, diante de Deus, uma vida de cabeça erguida, ciente de que quem proporciona isso não são nossas ações, mas sim Deus que nos ama. Em nome de Cristo Jesus, amém. Convido o nosso presbítero Marcos, que vem à frente a encerrar nosso trabalho. Nossos irmãos amados, é muito gratificante, né, Deus se pronunciar através dos seus servos, servas, e foi um momento assim maravilhoso. Deus sabe conduzir certamente o seu povo, e na ausência do nosso pastor, não poderia ser melhor ouvir a mensagem conduzida hoje, aplicada pelo nosso presbítero Romeu. Queremos convidá-los para logo o culto da noite, culto solene. O pastor vai estar aqui, e que nós nos preparemos para que juntos possamos comungar, e assim Deus nos conduzir para enfrentar mais uma semana de comunhão, de paz, participando dos cultos, não só os cultos solenes, mas os cultos de oração, os cultos doutrinários, e possamos abrir mão, né, de tudo que for necessário fazer para que possamos nos reunir. Queremos agradecer pela vida do nosso diácono Gabriel. Ele não está presente. Ontem ele abraçou a limpeza aqui, o asseio da casa da igreja. Me telefonou, era 10 horas da noite, dizendo: meu pai, eu estou chegando em casa agora. Então eu quero pedir a colaboração dos irmãos, inclusive, durante a própria semana, não deixar copos dentro do templo, objetos dentro do templo, né? Facilitar, porque nós temos uma deficiência hoje para dar manutenção do templo. Então, que os irmãos possam colaborar nesse sentido e se predispor também a ajudar, né? Nós estamos com a obra aí, nós procuramos nos policiar para não deixar o templo fechado na medida possível, mas a poeira
ela é agressiva, ela, como diz a palavra, você não sabe de onde vem nem para onde vai o vento, e é ele o condutor. Então nós temos enfrentado assim essa situação que requer predisposição de todos nós. E nosso irmão Gabriel se predispôs e não foi fácil, né? A esposa acompanhou, mas já naquela situação de gestante, mas não é fácil. Então que todos nós possamos colaborar em todos os sentidos, até que Deus nos permita concluir e aí travar o templo para facilitar e melhorar, tá? Então que Deus nos acompanhe e agradeçamos sempre a Deus por estar juntos no próprio nome poderoso do nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos acompanhe. Uma boa tarde, até a noite.